Quais os tipos de memória que existem e de qual delas podemos fazer o backup? Então, isso aí é uma dúvida muito comum, tá? Muito comum dos usuários. Primeiramente, vamos falar o que é backup, hein? Backup é cópia de segurança. Então, quando você fala em fazer backup de dados, você está fazendo uma cópia de segurança dos seus dados. Para que eu faço uma cópia de segurança? Se você perdeu o dado original, você tem o backup. Então, é isso que é o backup, é uma cópia de segurança. Então, vamos ver quais os tipos de memória que você usa no computador e de quais delas podemos fazer backup. Bom, então vamos lá. Memória ROM. O computador tem memória ROM? Tem. O que fica lá dentro da memória ROM? Dados e programas do fabricante, do equipamento. O fabricante que coloca isso. Tá? Você tem que fazer backup disso? Não, não precisa. Não precisa, não tem como. Essa memória, gente, é uma pequena memória que fica dentro do seu computador. Foi colocado, os dados foram gravados pelo fabricante. E esse fabricante, tá? É que pode mudar algum conteúdo lá. Ela, normalmente, você não vai alterar o conteúdo dela. Você pode ligar e desligar o computador que está lá. Ah, e se a memória pifar? Bom, se a memória pifar, você vai ter que levar na manutenção. Vocês vão ter que dar manutenção nesse equipamento. Se eu trocar a memória, eu trocar a placa-mãe. A memória RAM. O que é a memória RAM? O que fica nela? Programas em uso no momento com os dados que estão em uso. Tá? Então, fica aqueles programas que você está usando no momento, fica na memória RAM. Então, você ligou o computador, o Windows está na memória RAM. Você abriu o Word está na memória RAM. Você abriu o Excel está na memória RAM. Você tem 1000 documentos do Word, abriu um. Esse que você abriu, foi para a memória RAM. Você tem 1000 documentos do Excel, aquele que você abriu, fica na memória RAM. Então, a memória RAM tem aquilo que você está em uso. Tá? Se acabar a luz agora, o que acontece com os dados da memória RAM? São perdidos. Ah, então se os dados são perdidos quando acaba, eu tenho que fazer backup dela. Bom, só que não é um backup. O que você tem que fazer é o seguinte, você está digitando um documento Word, uma planilha do Excel, de 5 em 5 minutos, clique no botão salvar. Quando você está salvando o arquivo, na verdade você está gravando no disco rígido, você está gravando no HD. Então, aqui é um tipo de backup, só que a gente não chama isso de backup. Você está gravando. Então, se acabar a luz, a memória RAM vai ser apagada. Os dados que estão nela vão ser perdidos. Mas a sua planilha, o seu documento do Word está salvo lá no HD, no disco rígido. Faço, então, backup da memória RAM? Não. Você salva os dados dos programas que você está manipulando. Então, quando você salva um documento do Word ou quando você salva uma planilha do Excel, você está pegando esse dado que está na memória RAM e gravando ele em disco rígido. HD, um disco rígido, armazena todos os dados e programas que estão no computador. Você tem que fazer backup do seu HD? Tem, você precisa fazer. Então, todos os seus documentos do Word estão no disco rígido. Todas as suas planilhas do Word estão no disco rígido. Todas as fotos que você bateu na sua máquina fotográfica, no seu celular, estão no disco rígido. O que acontece se esse disco rígido tiver um problema e pifar? Você perde tudo que está lá. É mesmo, é isso mesmo. É possível, num problema com o seu disco rígido, você perde todos os documentos. Vamos supor, um advogado, tudo que ele já fez no computador que está lá pode ser perdido, se o seu HD for perdido. Todas as fotos que você bateu podem ser perdidas. Ah, mas eu não quero perder. Então, você tem que fazer um backup, você tem que fazer uma cópia. Onde? Pode ser num disco removível, tá? Pode ser em DVDs, pode ser na nuvem. Você salvar isso num servidor na internet, né? Armazenamento em nuvem, você pode salvar lá. Mas você pode ser em outro computador, mas você precisa ter uma cópia, porque se perder o HD, você perde todo o conteúdo. Disquetes, CDs e DVDs, pendrive. O que esses dispositivos fazem? Armazenam dados e programas com o objetivo de transportá-los ou guardá-los fora do computador. Eu até falei que você pode fazer um backup num DVD. Você pode guardar os dados num DVD. Então, eu uso esses arquivos, essas mídias, para guardar alguma coisa. Bom, pode acontecer de eu perder um DVD, perder um disquete, perder um pendrive? Com certeza pode. Então, é interessante ter cópia deles? É interessante você ter cópias, você guardar mais de uma cópia, tá? Digamos, por exemplo, que você tenha uma empresa, uma pequena empresa, tem computador nessa sua empresa, aí você salva os seus dados lá no disco rígido do computador. Um escritório de advocacia, você salva os dados lá no disco rígido. Aí, para ter segurança, você faz um backup, tá? Você faz um backup em DVDs. Você vai salvando em DVDs lá e faz backups lá. Beleza, ótimo. Você fez um backup, fez uma cópia de segurança. Se o seu HD perder, você tem o disquete, você tem o DVD.
Mas digamos que pegue fogo no prédio. Se pegar fogo no prédio, o seu computador vai ser queimado, o HD vai ser perdido e o seu DVD também. Então, aí nesse caso, eu aconselho o quê? Duas coisas. Ou você tem um backup em nuvem, que é salvar em servidores da internet, que aí não vai ser atingido pelo incêndio, ou então você faz em DVD mesmo, mas deixa um DVD lá na sua empresa e um outro DVD na sua casa, por exemplo. Se pegar fogo no seu escritório, o seu computador, o seu DVD em casa ainda tem os dados, ok?